Olá, seja muito bem-vindo a mais um módulo do curso Dano Moral versus Mero Aborrecimento. Aqui quem fala com você é o professor Palomares e hoje vamos dar continuidade ao módulo da responsabilidade civil e suas espécies. Hoje, mais precisamente, trabalhando seus elementos e, evidentemente, as suas excludentes de responsabilidade civil. Vamos lá? Vem comigo! Nós temos aí a responsabilidade civil, teoria subjetiva, que é aquela que guarda a conexão, evidentemente, com o grau de culpa, né? Nós vamos trabalhar a partir de hoje, aqui neste módulo, a questão de como é que vai ser realizada a quantificação de eventual dano experimentado pela vítima, em especial os extrapatrimoniais. Então, a gente vai trabalhar a partir de agora o grau da culpa, que vai ser elemento hermenêutico para que o Poder Judiciário, o juízo, possa basilar, sopesar aí os acontecimentos e conseguir, ao final, colocar o quanto indenizatório devido. Então, nós temos aí quanto ao grau de culpa na responsabilidade subjetiva, que é culpa lata ou grave, culpa leve ou a culpa levíssima. Então, a gente tem a culpa lata ou grave, que é aquela falta imprópria ao comum. Falta imprópria ao comum. É a modalidade que mais se aviança ao dolo. Então, muito se discute aí quanto à culpa grave, aquela situação em que fica praticamente evidente que aconteceu aquele acidente porque a pessoa quis causar aquele acidente. Tá? Então, vai faltar aí, evidentemente, a falta imprópria ao comum dos homens, ok? Nós temos também a culpa leve, que também pode ser caracterizada pela jurisprudência e pela doutrina como falta evitável com atenção ordinária, né? Aí eu trago aqui para você que está me assistindo aqui na LAC Concursos a questão da leitura obrigatória dos artigos 844 e 945 do Código Civil, que vai trabalhar aí a questão da culpa leve, aquela falta evitável com atenção ordinária. Como assim, professor, uma falta com atenção ordinária? Bater na traseira de um veículo. Você não quis bater, mas você estava sem aquela atenção ordinária. Ou você estava acima da velocidade, ou muitas vezes você estava ali no aplicativo de mensagem, né? Então você faltou com a atenção ordinária que lhe competia naquela determinada situação e acabou, evidentemente, trazendo prejuízos a outrem. Nós temos também a culpa levíssima, que também pode ser considerada como a falta evitável com atenção extraordinária ou com especial habilidade ou conhecimento. Esta situação da culpa levíssima são aquelas situações extraordinárias em que nós tínhamos que prestar uma atenção totalmente diversa da atenção ordinária para que aí evitasse, de repente, o dano da vítima. Feito esses esclarecimentos, nós temos aqui também a situação da responsabilidade quanto à atuação e à presunção do agente causador do dano. Então, nós temos aqui, pela teoria clássica da responsabilidade civil, as espécies, né, quanto à presunção do agente. Então, nós vamos ter aqui a clássica culpa em eligendo, a outra culpa em vigilando, culpa em omitendo e também a culpa em custodiando. Então, isso daí é importante nós sabermos, justamente porque aí nós vamos trabalhar a presunção da atuação do agente causador do dano. Então, vamos lá. Eu tenho culpa em eligendo. Vai decorrer da má escolha do representante, do preposto. Exemplificando, responsabilidade do patrão por ato do seu empregado. Legal. Por que é culpa em eligendo? Ele elegeu aquela pessoa para lhe representar, mas ele elegeu uma pessoa errada. Faltou o quê? Faltou a atenção ordinária para a escolha da pessoa. Então, quem vai responder neste exemplo, lembra da responsabilidade que a gente trabalhou já nos módulos atrás? Quem vai aí ser responsabilizado, em regra, não vai ser o empregado, vai ser o empregador. Porque ele elegeu equivocadamente esse empregado para lhe representar, o que lhe gerou perdas e danos, decorrente da necessidade de indenizar
uma vítima, um terceiro, decorrente dos atos desse preposto ou até mesmo desse seu representante. Pode ser um contrato de mandato, aqui por exemplo, né? Então, um contrato de mandato, ele pode ser um mandato verbal, pode ser um mandato escrito, né? Então, a gente até brinca muitas vezes na graduação em que o mandato, ele, quando não escrito, a forma que se exterioriza o mandato é a procuração, né? Então, a procuração em si, ela nada mais é do que a exteriorização da outorga de poderes de uma pessoa para outra. Então, essa outorga de poderes muitas vezes faz você representar essa pessoa em determinadas circunstâncias. E dependendo dessa representação, você pode ser mal representado. E essa má representação pode gerar danos a outrem. E gerando danos a outrem, quem irá se responsabilizar será este que outorgou os poderes. Ou seja, você que contratou um representante que lhe representou equivocadamente e causou dano a outrem. Nós temos aqui o representante também, antes de passar à frente, ele pode ser responsabilizado, se ele, evidentemente, extrapolar aquilo que lhe foi outorgado de poderes. Nós temos aqui a culpa invigilando, o próprio nome é autoexplicativo, vem do dever de vigiar, né? Decorre da ausência de fiscalização. Então, eu tenho aqui responsabilidade dos pais pelos filhos, do tutor pelo tutelado, do educador pelo educando, etc. Então, se o seu filho menor de idade e que você é responsável por ele, se ele pegar uma pedra, vou dar um exemplo. Seu filho, uma criança ingênua, foi lá, pegou uma pedra e jogou no carro do vizinho. Estourou o para-brisa do vizinho. Não é seu filho que vai responder. Quem vai responder será os pais ou responsáveis desse menor. E eles vão responder na modalidade de culpa invigilando. Tá? Então, evidentemente que faltou aí o dever de fiscalização, de vigia, de guarda dos pais. E eles irão responder nesta modalidade perante o Poder Judiciário. Evidentemente que colocando lá também o grau de culpa. Tudo que eu estou falando nessa aula, e nós iremos cumulando até chegar a